E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 10 designers autores que eu sigo no Twitter. Bom, todos eles têm livros importantes na área do design e da experiência do usuário e são também bastante atuantes no Twitter, sempre postando alguma coisa, algum pensamento, uma reflexão interessante sobre o design e a experiência do usuário. Às vezes eles postam assim alguma provocação, alguma percepção pessoal, no mínimo eles estão retweetando algo que vale a pena a gente acompanhar, então a gente precisa estar ligado nessas pessoas no Twitter também. E eu começo essa lista pelo Alan Cooper, o Mr. Alan Cooper. Eu organizei essa lista aqui por ordem alfabética, tá? E é por isso que o Cooper é o primeiro, mas se eu tivesse organizado assim a lista das pessoas que eu mais admiro, eu acho que ele estaria em primeiro lugar também aqui nessa lista. Cooper, vocês sabem, assim, ele é autor de vários livros, mas o About Face, que é esse livro aqui, para mim é um livro muito especial. Cooper é um dos meus autores favoritos. Esse livro é muito legal, tanto pela forma como ele é escrito, quanto pelo conteúdo que o livro tem. É um livro de leitura básica, é um livro que dialoga muito bem com profissionais das áreas de desenvolvimento, de programação, para apresentar o que é o conceito de UX. Eu acho que é perfeito para esse tipo de público. É claro, o próprio Cooper veio desse universo, então daí a explicação disso. Além disso, o Cooper é muito divertido, de vez em quando ele solta umas polêmicas no Twitter, como uma postagem que ele fez recentemente, ele duvidando assim dos cursos online. E o Cooper, sem dúvida, é uma pessoa que vale a pena seguir aqui no Twitter. Bom, do Cooper eu já pulo para Amber Casey. Já faz alguns anos, acho que foi em 2011, 2010 mais ou menos, que eu tive assim, os primeiros contatos com as ideias da Amber Casey. Em 2012 eu vi uma apresentação dela no Interaction e de novo assim, me chamou muito a atenção pelos seus pensamentos, pelas suas reflexões que ela tinha. E desde então eu sigo a Amber Casey no Twitter. Nessa época ela falava muito sobre o impacto da tecnologia e do design na vida das pessoas. Ela abordava nessa época que nós estávamos nos tornando praticamente ciborgues, né? Porque a tecnologia ela ampliava nossas capacidades físicas e também as nossas capacidades mentais. Aliás, eu acho que tem um TED muito interessante falando sobre isso. But now what we're looking at is not an extension of the physical self, but an extension of the mental self. Bom, e de lá para cá ele escreveu 2 livros, um em 2015, chamado Calm Technology, e outro esse ano, em 2018, né, chamado Designing with Sounds. Bom, da Amber Casey eu já pulo para o Dan Safer, o Danny Boy. Ele é outra pessoa que eu já sigo já faz algum tempo no Twitter, eu gosto muito das tiradas dele no Twitter. Ele não apenas parece ser uma pessoa muito bem-humorada como ele é, eu já tive a chance de assisti-lo pessoalmente, e o Twitter é uma extensão do que ele é realmente. Ele é autor de vários livros, dentre eles o Micro Interactions, que é uma ideia muito legal sobre como os detalhes influenciam na experiência, né, dos usuários. Então siga o Dan Safer também no Twitter. Bom, a gente chega no Donald Norman. É claro que não dá para faltar Donald Norman numa lista dessa, o autor do Design do Dia a Dia, sempre também muito ativo no Twitter. Ele está sempre cutucando o que não concorda. Outro dia ele estava falando sobre a nova série da Apple, que as pessoas estavam batendo a cabeça nas paredes de vidro e elas estavam colando post-its, né? E como a Apple se transformou numa coisa, pelo menos na série dela, muito mais estética do que funcional. Então ele está sempre tendo esse tipo de pensamento e muitos outros, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo que ele lançou recentemente sobre a democratização do design. Me parece que ele está bem engajado sobre levar o design para as pessoas e fazer com que essas pessoas usem o design para transformar suas realidades em locais com menos acesso. I call it democratizing design. Como a África, a Ásia, a Índia, ele cita também aqui a América do Sul. Enfim, com o Norman, eu acho que a gente aprende que o UX é muito amplo, que ele está em tudo, né, como ele mesmo defende. E claro, vale a pena também seguir o Norman no Twitter. Jamie Levy. Bom, Jamie Levy é autora desse livro aqui, UX Strategy. A Jamie tem uma visão muito sofisticada sobre o UX, né, misturando isso com negócios, né, e como os negócios são criados em torno dessa visão da cultura UX. E ela também é muito atenta a essa transformação digital que passa, né, por tudo isso. Sem dúvida a gente deve estar atento ao que tem dito a Jamie Levy, e ela também é bastante atuante no Twitter e também muito engraçada, assim, então umas tiradas muito boas.
E aí a gente chega no Jared Spool. Ele é um pesquisador veterano assim, da área de usabilidade, tem livros publicados de usabilidade, né, desde 1997, ou seja, bem antes desse assunto começar a tomar uma importância que tem hoje, né? Ele é bem atuante no Twitter, eu tive a chance de vê-lo aqui no Brasil, ele participou de um ISA, e quem assistiu acho que lembra dele, porque ele é uma pessoa muito marcante. E aí a gente chega no Jim Kalbach, que é outra pessoa que tem tratado de UX a nível estratégico. Jim é autor desse livro aqui, Mapping Experiences. Deixa eu contar um negócio para você. Você já esteve com alguém sem saber que aquela pessoa era aquela pessoa? Pois bem, aqui estou eu conversando com Jim Kalbach sem saber que era ele. E eu também sou fã do trabalho que ele faz. Assim, o Jim ele tá à frente, ele é o designer à frente de um time, né, do Mural. Ele permite sessões de cocriação remotas, que é um assunto que eu tenho me interessado mais e mais ultimamente. E aí a gente chega no John Coco. John Coco, talvez você conheça o John Coco por causa desse livro aqui, Thoughts on Interaction Design. Ele é designer, educador e como ele mesmo se coloca assim, ele é um troublemaker. Ele também é criador de uma escola, né, a Austin Center for Design, e é muito ativo no Twitter. Ele está sempre ou tweetando alguma coisa ou retweetando alguma coisa legal. E aí a gente chega aqui no Lou Rosenfeld, que é literalmente assim um portal de conhecimento na área de design e UX. Além de autor, né, pesquisador, o Rosenfeld também é curador. Quem não conhece ou quem nunca foi impactado por alguma publicação da Rosenfeld. Além disso, ele tem também um podcast, né, sobre design. Eu vou colocar todos esses links aqui na descrição do vídeo. E por último, a gente chega aqui no Steve Portigal. O Portigal é propagador, né, de um conhecimento sobre pesquisa do usuário, muito valiosa, sobre entrevistas com usuários também. Ele tem 2 livros sobre isso, publicados pela Rosenfeld, que eu acabei de mencionar. Portigal, sem dúvida, precisa estar nessa lista sobre autores que devem ser seguidos no Twitter. É claro que existem muitos outros autores e autoras que são muito atuantes no Twitter. Fiquem à vontade para comentar quais vocês seguem, indicar outros Twitters, né, que valem a pena nessa área de design e experiência do usuário. Bom, eu fiz uma lista do UX Lab no Twitter, eu vou colocar também um link aqui embaixo, tem todas essas pessoas que eu mencionei, mais outras, né, que eu adicionei lá. Elas estão sempre produzindo novos conteúdos e você consegue entender a trajetória que elas fizeram, né? E no que elas estão pesquisando, qual é o interesse que elas têm atualmente. Bom, pessoal, então é isso. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!